Aleluias. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por nos colocar aqui diante da Tua presença. Obrigado, Senhor, por confiar. Obrigado, Jesus. Mesmo que eu sou falho, mesmo que eu sou pecador, eu quero te agradecer, Senhor. Você que está aí, se você puder compartilhar, marcar, chamar alguém, eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. E você pode ter certeza que a live que tem o Espírito Santo de Deus, ela corrige, ela coloca no caminho. A live que tem o Espírito Santo de Deus, tem hora que Deus pega, mas tudo é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Obrigado, TikTok. Obrigado cada um de vocês do TikTok, do Facebook, do YouTube. Obrigado por vocês estar aqui. Vamos orar? Boa noite. Pai nosso que estais no céu, neste momento, nesta hora, estamos aqui. Em primeiro lugar, para te pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelas nossas fraquezas, pelas nossas ignorâncias. Senhor, nos ensina a ser servos, nos ensina a te servir, nos ensina, Pai, a como levar a tua palavra. Espírito Santo, conduz essa live, que não seja eu falando neste lugar. Seja para corrigir, seja para exaltar, seja mel, seja fel. Pai, se alguém vai ser corrigido, exaltado, que eu suma e o Senhor apareça. Que eu desapareça deste lugar. E que o Senhor apareça, Pai. Comigo. Pai, se o Senhor também nos quiser corrigir, corrija. Porque Deus, a Bíblia só diz que os que vão entrar no céu somente os humildes, de corpo, alma e espírito. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta live. Obrigado, Senhor. Visita, por favor. Visita aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão no presídio, aqueles que estão, meu Pai, atrás de uma grade, dormindo debaixo de um abrigo, aqueles que agora, Pai, está caído pelas ruas de algum lugar, sem ter ninguém para abraçar. Pai querido, Pai amado, fala conosco. Por favor, nos dê sabedoria da Tua palavra nesta noite. Nos dê uma palavra, Pai, do coração de Deus para o nosso coração. Fala comigo, Deus, eu preciso de Ti. Eu não sou nada sem a Tua presença. O que me adianta, Pai, sentar aqui se a Tua presença não estiver comigo? De nada adianta. Mas fala comigo, Deus. O que o Senhor quiser falar. Que o Senhor tenha liberdade. Que agora eu sento para Te ouvir, Espírito Santo. Visita essa casa, visita essa família.
Visita cada um, em nome de Jesus. Amém. Querido, nesta noite, eu convido a senhora e o senhor a compartilhar, marcar alguém, publicar esta live. Porque eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. A palavra de Deus que eu tenho para você hoje é melhor obedecer do que sacrificar. A palavra que eu tenho para você hoje também é melhor obedecer do que sacrificar. Seja você quem for, seja você, querido, quem for. Mas se você tiver com a sua Bíblia aí, depois você medita no livro de Jó 5,19. As 6 angústias que Jó passou. As 6 lutas que Jó passou. As 6 tribulações na vida de Jó. As 6 angústias na vida de Jó. Mas na 7ª, Jó adorou. Jó adorou. Jó capítulo 5, versos 19. Jó 5,19. Queridos, quando eu começo a aqui pregar a palavra de Deus, uma das coisas que Deus mais manda eu pregar aqui é obediência. Você pode ter conhecimento, você pode ter conhecimento, você pode ler a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, ter curso, ter teologia, bacharel, doutorado, você pode ter o que você quiser, isso não é pecado, conhecimento não é pecado, é bom. Ter conhecimento é muito bom, tá, irmão? Conhecer a lei, conhecer as normas. Preste bem atenção. Quando você obedece, seja nessa terra o que for, a lei de Deus, a lei do homem, quando você obedece, você prospera, você cresce, Deus te honra. Quando você obedece, você está entendendo? Teve um irmão do TikTok, Vanderlei Garcia, disse que depois que está assistindo as lives do missionário, está conseguindo diminuir o cigarro. Glória a Deus. Aí, ó. Deus abençoe, irmão de Lei Garcias aí, né? Mandou a mensagem aqui, só que eu não vejo mensagem, irmão. Meu celular aqui, quem vê é o Kelvin. As mensagens aqui, né? Então, assim, depois que começou a assistir as lives do missionário, diminuiu o cigarro. Depois que começou a ver as lives do missionário, Deus abençoa a sua vida. Eu quero orar por você, agradecer a Deus pela sua vida. Isso é muito bom ouvir. Você está entendendo? Então, quando você obedece, você não padece, você não perde. Eu conheço um homem que ele comprou um carro. Porém, ele se apegou no carro.
Ele se apegou tanto no carro, que o carro já deu tanto prejuízo para ele. Mas revelações já foi dada, visões, ó, sai desse carro, sai disso, sai daquilo, mas se apegou no carro. Eu conheço pessoas que já se apegou na casa. Tinha uma casa que a pessoa comprou e era um centro espírita, era um centro de macumba. A pessoa comprou a casa sem saber a história da casa. E depois que a pessoa foi para dentro dessa casa, começou problema. Problemas que ela não tinha, começou a ter. Dificuldade que elas não tinha, começou a ter. Luta com o marido que ela não tinha, começou a ter. Por quê? Porque ela não consagrou a casa. Não, ela não procurou saber a história daquela casa. Então, por isso, nesta noite, eu queria que você prestasse bem atenção que quando eu disse aqui no começo da live, é melhor obedecer do que sacrificar, porque tem pessoas, irmão, que se apega em carro, se apega em casa, se apega em dinheiro, se apega em tudo que tem. A diferença é, você se apega ou você cuida? Porque uma coisa é você cuidar, a outra coisa é você se apegar. Eu conheço pessoas que se apegam em carro, pessoas que se apegam em casa, pessoas que se apegam em roupa, pessoas que se apegam em joias. Então, por isso, você começa a viver uma vida de sacrifício. Você começa a viver uma vida de dificuldade. Porque você está se apegando nas coisas desse mundo. Eu falei. Eu não me apego em nada, irmão. Eu não me apego em casa, eu não me apego em carro, eu não me apego em roupa, eu não me apego em nada, irmão, mas só que eu cuido. Quando Deus me dá, eu cuido mesmo. Eu cuido, eu zelo. Eu vou sair, eu gosto de cuidar, lavar o carro, andar com o carro sempre cheiroso, não deixar o carro relaxar. As pessoas que entram dentro do meu carro falam, nossa, missionário, que carro cheiroso. Você está entendendo? Então, quando eu tenho, eu já tive vários carros, irmão. Vê se eu estou com eles. Eu não me apego em nada. Eu estou com esse agora. Se Deus falar, ó, vai. Eu não me apego. Se Deus falar, vende esse trem, eu vendo amanhã mesmo. Eu não fico com aquele negócio de cuidar, pegar, zelar, não. Eu não fico com esse negócio de amarrar. Não. Se amanhã, se Deus falar, me entregar uma profecia, e eu ver que a profecia é de Deus, porque eu não acredito em qualquer profecia. Eu não engulo qualquer profecia. Eu engolia. Hoje eu não engulo mais. Tem profecia na vida de você. Eu vou falar, Jesus. Eu vou falar. Deus está mandando falar, eu vou falar. Eu vou falar, Jesus. Sabia que tem pessoa que te entrega profecia, não é nada de Deus? É inveja? Sabia que tem pessoas que te entregam a profecia, ó, Deus manda dizer que é para você sair desse carro, que é para você sair daquela casa, mas não é nada de profecia, é inveja. Olha, irmã, você chegou lá na igreja com vestido e Deus me mostrou que aquele vestido foi oferecido. Nada disso, irmão. Deus tem tanta coisa para resolver. Deus tem tanta luta para lutar. Cuidado com profecia.
Se os outros me entregassem uma profecia de manhã, eu acreditava até em tudo. Hoje, quem está me entregando uma profecia está com inveja de mim. Esse que está me entregando a profecia, eu não acredito. Aquela lá eu acredito. Olha, aquele lá eu acredito na profecia dele. Agora esse aí, não engulo não, irmão. Porque tem pessoas que te entregam a profecia para você vender, perder o que Deus está te dando. Aonde você chegar e a pessoa tiver inveja de você, ela vai te entregar a profecia de coisa ruim. De coisa ruim. Teve uma pessoa que chegou perto de mim, uma irmã. Deus manda te dizer, falou, Deus manda te dizer, eu vi você com esse carro aí num acidente fatal. E você vigia. Eu olhei para a irmã e a irmã continuou. Deus manda te dizer que eu vi você nesse carro acontecendo um acidente. E Deus está dando o livramento. Você está entendendo? Só profecia de desgraça. Não acredita nisso não, irmão. Não. Não fica acreditando nessas coisas que faz mal pro teu coração, não. Porque Deus é o que faz bem. Passou um mês depois, eu falei, irmã, aquele carro Deus mostrou para a senhora, eu acontecendo um acidente, isso e isso. Foi. Então foi eu com o diabo, então perdeu, porque Deus me deu melhor do que aquele. E esse aí? Ela olhou assim, uai. Falei, uai o quê, irmã? Tem pessoas querendo que você vive na lama para se gloriar nas suas costas. Eu estou aqui nessa cidade morando, tem 8 anos, 9 anos que eu moro aqui. Eu cheguei aqui somente com uma mala. Eu cheguei aqui somente com uma mala, carregando uma mala. E ficando dentro da casa dos outros. Eu não tinha nem lugar para dormir, para comer. Uma irmã que abriu a porta da casa dela para mim. Quando a minha esposa chegou para mim e disse, Deus mostrou eu e você casando. Eu sou casado, tá, irmão? No papel, no cartório. Eu olhei para ela e falei, moça, desista disso. Como que eu vou casar com você se eu não tenho um teto para te colocar? Que profecia é essa? Ela olhou para mim e disse, amém, então ora a Deus. Fui orar a Deus? Fui nada, irmão, fui dormir. Na outra semana ela me pede oração. Eu coloquei a mão na cabeça dela e disse, Deus manda te dizer que não é para você voltar, se tu estás com o pensamento de voltar da onde tu vieste. É aqui que Deus vai te honrar. Então não se preocupa com essas lutas. Ela estava catando papelão, pegando café no meio do mato, com a mão toda arrebentada. Aí ela veio de novo. Eu tive o segundo sonho, eu e você. Tinha 6 mulheres, irmão, querendo namorar comigo. Até uma empresária tinha. Tinha 6 mulheres atrás de mim. Porque eu estava sozinho. E eu sempre gostei de andar arrumadinho. Hoje que eu ando, hoje eu não ligo mais para andar igual eu andava, irmão. Hoje não. Isso aqui, ó, isso aqui, eu duvido. Eu duvido se fosse há 9 anos atrás. Eu duvido se eu estava assim. Tava não, irmão. Porque eu era vaidoso. Gostava de fazer minhas unhas.
limpar a sobrancelha. Hoje eu não faço, tá, irmão? Tem gente perguntando se eu faço sobrancelha. Não, não faço sobrancelha. Minha sobrancelha, graças a Deus, é original. Inclusive essa aqui, ó, é maior do que essa, ó. Olha lá, pode olhar aqui, ó. Essa aqui, ó, é maior do que essa, ó. Ó, eu não faço. É Deus mesmo que cuida. Eu olhei para ela e disse: esquece, moça. Esquece, Elaine. Casar comigo? Eu não tenho uma cama para te dar. Eu não tenho uma panela para cozinhar um arroz. Ela falou: então ora. Falei: tá bom. Entrei dentro do quarto e fui orar. 3 horas da madrugada eu despertei e tive uma visão. Eu tive uma visão de uma igreja dourada. Uma cortina cor de ouro, a coisa mais linda do mundo. E de repente, quando eu olhei, eu estava no altar da igreja, de terno e gravata, esperando a noiva. E eu olhava e aquela música cantando, tan, 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 e aquela coisa assim. E eu falei: meu Deus, quem é a noiva? Aí quando ela veio com aquele véu tampando o rosto, um véu, ô irmão, só a cauda do vestido dela tinha mais de 5 metros. Enquanto ela estava dentro da igreja, a cauda do vestido ainda estava lá na porta. Aquele vestido, irmão, branco, com as pérolas, umas coisas mais lindas. Daqui a pouco eu veio, e ela veio. Daqui a pouco, quando eu fui de encontro a ela, que ela destampou o véu, era minha esposa. Falei: você? Eu olhei e falei: você? Ela olhou e disse: sou eu. Eu olhei e falei: meu Deus. Aí veio uma mão e diz assim, ó: tome ela como a sua esposa. Aí eu acordei daquele sonho. Eu acordei, eram umas 5 horas da manhã. Eu levantei, bebi água, respirei. No outro dia, era por volta mais ou menos de umas, não sei que hora era, umas 2, 3 horas da tarde, eu entrei no Face dela. Naquilo que eu entrei no Face dela, eu comecei a ver as fotos dela. E uma foto só que me chamou a atenção. Falei: até que ela é bonita. Ela está precisando de alguém para cuidar dela. Estava pegando café, catando papelão na rua. Dessa finurinha, irmão. Dona Elane era dessa finurinha. Magrinha. Aí eu falei: vou chamar ela para conversar. Naquele dia ela passou mal e não foi trabalhar no café, porque Deus já tinha marcado. Eu chamei ela na casa que eu estava, ela veio, passando mal. Eu olhei e falei assim: então, e aí? Ela falou: fala. Eu falei: não, vamos fazer o seguinte, se for de Deus vai dar certo. O que você está dizendo? Eu falei: vamos orar. Aí ela olhou para mim e falou: Deus falou com você? Eu falei: não, vamos orar. Vamos orar. E esse orar já estamos aí há alguns anos. E esse orar estamos aí há alguns anos. Por isso que eu disse no começo da live, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que desobedecer. Se Deus está preparando uma pessoa para você, não importa se é cego de um olho, não importa se está faltando algum dedo da mão, não importa se é calvo, não importa se é negro, se é alto, se é baixo, não importa se trabalha numa boa indústria, numa boa empresa, não importa se é Deus que está preparando para você. Essa pessoa hoje
vai ser a mesma história do missionário. Vai ser a mesma história do missionário. Assim como Deus mudou a minha história e da Dona Elaine, Deus vai mudar a sua história também. Casamos. E agora? Fomos para dentro de uma casa. Não tinha nada. Uma geladeirinha, um fogãozinho. Tinha ali uma botijinha. Não tinha ainda televisão chique, não tinha nada. Estavam ainda naquela fase que estava sentando no chão para comer. Daqui a pouco, uma irmã dos Estados Unidos manda um dinheiro para mim comprar uma mesa, porque ela viu sentada no chão. Eu fui comprar uma mesa de R$500, ela disse, não, eu quero que você compre melhor. Eu falei, epa, começou Deus a trabalhar. Nessa cidade que você mora, não tem loja aí que tem mesa bonita, não? Adriana foi um canal de bênção de Deus na minha vida. Sumiu, desapareceu. Mas foi um canal usado de Deus na minha vida. Foi a mulher que incentivou eu fazer live. Foi a mulher que Deus usou, por isso que eu estou aqui até hoje. Através da vida da Adriana. Deus usou ela. Hoje ela sumiu. Tem mais de 2 anos que não conversa mais comigo. Mas eu sou grata a Deus pela vida da Adriana. Eu sou grata a Deus pela vida dela. Eu sempre oro pela vida dela. Mas a verdade começou. Cheguei numa loja, uma mesa lá de mais de 3 mil e poucos reais. A Adriana falou, é essa aí. Falei, mas essa é muito chique. Ela falou, é essa aí, leve essa aí para sua casa. Deus apenas está começando a moldar você. Deus apenas está começando a cumprir as promessas na sua vida. Daqui a pouco veio o Olímpio. Rapaz, você tem condição de comprar um sofá, não? Só tinha 3 cadeiras que meu pastor me deu. E, de repente, o Olímpio foi lá na loja e comprou um sofá, coisa mais linda. E já tinha dentro da minha casa, fogão, geladeira, sofá. Daqui a pouco, acabei de pagar o sofá. Ele foi lá e tirou uma televisão. Foi lá e tirou uma estante mais linda. A casa já começou a dar um formato de casa. Daqui a pouco, uma pessoa recebeu uma benção. Me chamou, eu e minha esposa, na casa dela. Eu recebi uma benção e quero dar a oferta para você. Foi lá e tirou, fui lá e comprei de vez o guarda-roupa, que era o sonho da minha esposa. Aí, Deus agora já tem o sofá, já tem a televisão, já tem estante. Agora já tem um guarda-roupa chique. Você, quem está comigo aqui mais tempo, lembra da cama que eu pedi para me ajudar a comprar uma cama? Porque aquela de madeira antiga que eu tinha estava quebrando. Daqui a pouco, Deus foi lá e comprou a melhor cama que tinha na loja e me deu. Então é melhor você obedecer. Quando eu não queria casar, eu não queria estar com a Dona Elaine. Eu cheguei até a falar com ela, você não faz meu jeito, você não faz meu tipo. Eu não gosto de mulher mais alta do que eu. E aí... Mas só que Deus escolheu. Se Deus escolheu, ei, pega, que é benção para a sua vida. Passamos luta. Em 2018 para 2019, eu entrei em desespero, porque estava começando a Covid, os comércios tudo fechando, 2 crianças dentro de casa, Noel e Miguel, a esposa, aluguel, água, energia para pagar. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu não posso viajar, porque eu saía viajando, pregando nas ruas. Mas aí veio a providência. Tem providência de Deus aqui hoje, nesta live. Eu vou profetizar que tem providência, assim como tem providência para a minha vida. Vai mandar candaraba, vai ter providência para a tua vida também. Acalma teu coração, querido. Muita gente aqui não acreditou em mim, muita gente aqui não acreditou no meu ministério, muita gente aqui me julgou, muita gente aqui me tacou pedra, muita gente aqui até de igreja falou mal de mim. Mas hoje, Deus mudou o cativeiro, Deus mudou a situação, Deus mudou. Quantas vezes eu falava com ela, vai chegar um dia, eu vou poder te dar um sapato, vai chegar um dia, eu vou poder te dar uma roupa, mas hoje eu não posso.
Mas Deus estava me moldando para me construir. E nesta noite eu quero dizer para você, aquele que diz que você é um derrotado, não conhece a promessa que Deus tem para a tua vida. Aquele que diz que você não é um capacitado, não conhece o Deus que te prometeu. Hoje eu não sou, não. Hoje o que eu estou vivendo é promessa, providência. Se você, olha só, olha o que o Espírito Santo de Deus acabou de falar comigo. Olha o que o Espírito Santo falou comigo aqui agora. Filho, se eu te fiz uma promessa, você pode ter certeza. Obrigado, meu bem. Se eu te fiz uma promessa, vai passar o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. O que eu te prometi, eu vou cumprir. Enquanto as pessoas da igreja, pastor, um monte de pessoas falando mal de mim, Deus estava fazendo promessa na minha vida. Quantas vezes eu pensei em desistir. Teve um dia que eu cheguei a pegar a única mala que eu tinha. Uma mala que eu tinha. E eu falei, Deus, eu vou sair de Baixo Guandu. Eu não aguento mais, Deus, eu vou embora. E cheguei a botar as roupas na mala, Deus veio no meu ouvido e disse, filho, primeiro eu te moldo, depois eu te honro. Primeiro vem a humilhação. Primeiro vai vir as pedradas. Primeiro vai vir as pedradas sobre você. Não desista, não. Eu olhava para um lado, achando que tinha alguém falando comigo, mas era o Espírito Santo. O Espírito Santo falava, você está sendo muito perseguido. Você está sendo muito caluniado, criticado. Pessoas estão te tacando pedra. Pessoas estão falando mal de você. Mas eu vou te dar um conselho. Suporta o processo. Porque o propósito eu vou trabalhar. E um dia eu já não estava aguentando mais de tantas pessoas abusar de mim. Eu já não estava aguentando mais. Pessoas me chamando de bandido. Líderes de igrejas me chamando de bandido. Me chamando dos nomes. E um dia eu estava numa varanda aonde eu tomava conta de um povo. E ali, de repente, escuta isso, Márcia. A Márcia, o Santim, Deus abençoa, me ajudaram muito nesse propósito. Eu estava de cabeça baixa no altar. E, de repente, Deus falou comigo. Levanta a cabeça. E eu vi algumas pessoas que estavam falando mal de mim. Algumas pessoas que não acreditou em mim. E Deus falava comigo, tá vendo aquela pessoa? Um dia vai te procurar te pedindo ajuda. Porque naquele dia quem estava precisando de ajuda era eu. Eu ficava todo feliz quando eu estava na varandinha que chegava alguém e me ofertava. Eu não tinha dinheiro nem para ter um desodorante, irmão, para passar debaixo do braço. Deus me levou aqui nessa cidade, Ele me levou no deserto. Ele me levou na prova aqui nessa cidade. Teve dia de eu estar na rodoviária, pregando ali na rodoviária, com as pernas suando, a barriga roncando, e eu dizendo para as pessoas, Jesus liberta, salva, Ele vai te abençoar, Ele vai te honrar. E quem estava precisando disso era eu.
Quem estava precisando de um abraço era eu. Quantas vezes eu estava andando na rua e pedindo a Deus, Senhor, me faz achar pelo menos R$ 10 para mim ir ali na lanchonete. Aí tem um irmão aqui na minha cidade, que eu sou grato a Deus pela vida dele. Esse irmão tinha uma lanchonete perto do ponto de ônibus. Aí eu aproveitava que ficava gente esperando o ônibus, eu ia para lá pregar no gogó, na garganta. Aquele irmão, quando o ônibus chegava, que levava todo mundo embora, eu sentava no ponto, esperando mais gente chegar para me pregar de novo. Aquele irmão, então, ele olhava assim, ô missionário, tudo bom? Tudo. Vem aqui fazer um lanche. Eu falava, ai meu Deus. Ô varão, vem aqui, rapaz, senta aqui. Ele pegava um caldo de cana, pegava ali 2 salgados, 3 salgados, colocava na bacia. Irmão, e eu comia aquele salgadinho. Então, por isso que eu falo, eu sei quem foi que me honrou aqui nessa cidade. Eu sei quem foi que me estendeu a mão, irmão. E eu sei também quem falou muito mal de mim. A Bíblia vai dizer que tudo que se planta, a gente se colhe. A Bíblia, ela vai nos relatar que o homem cairá 7 vezes. Eu nunca caí, irmão. Eu nunca saí da presença de Deus. Mas vocês não sabem o que eu passo por amor à palavra. Sabe quem é que mais se levanta contra mim? Não é o macumbeiro, não é o feiticeiro, não é o traficante, não é a prostituta. É o crente, que muitas das vezes não quer ter o brilho que você tem, não aceita as honras de Deus na sua vida. Eu só vou te dar um conselho. Você que está sendo honrado por Deus é porque você merece. Deus não é seu pai, Deus não é sua mãe, Deus não é seu tio, Deus não é sua tia que te abençoa por dó. Deus não. Deus, ele não é seu pai, sua tia, sua mãe, que te abençoa por dó. Quantas mães estão fazendo empréstimo para o filho porque o filho está endividado? Deus não. Se Deus está te dando um carro bom, é porque você merece. Se Deus está te dando uma casa boa, é porque você merece. Se Deus está abençoando sua finança, é porque você merece. Se Deus está te abençoando no seu casamento, é porque você merece. Se Deus está te abençoando espiritualmente, materialmente, financeiramente, é porque você merece. Porque se você não merecer, Deus não te dá nada. Deus não. Meu filho pode até não merecer e eu dar as coisas a ele. Minha esposa pode até não merecer e eu dar as coisas a ela. Eu posso até não merecer alguém me ajudar, mas Deus não. Se Deus está te honrando é porque você merece. Chegou a hora dele cumprir na sua vida, na sua casa, na sua empresa, nos seus negócios, o que ele te prometeu. O homem faz um propósito, mas o único que cumpre é Deus, irmão. Se Deus falou que ele vai te levantar, ele vai te levantar. Eu tenho 36 anos de cristão. Vou completar o mês que vem. 36 anos na presença do Senhor. Eu posso dizer que foi de 5 anos para cá. De 5 anos para cá, que Deus começou a cumprir as promessas dele na minha vida. De 5 anos para cá. Agora tem pessoas que têm 36 anos, 37, 38 anos, em vez de Deus estar honrando, Deus está tirando. Sabia? Sabia que tem gente dentro da igreja que quanto mais velho ele fica de crente, mais Deus vai permitindo a prova para ele? Por que, missionário? Porque não anda na obediência. Não tem um coração virado para a obra. Eu escutei um pastor falando uma vez. E isso aqui que eu vou falar é a coisa mais séria do mundo.
Eu escutei um pastor falando isso que eu vou falar. Sabe o que um pastor falou comigo uma vez? Eu só estou nessa igreja por causa dos dízimos. Porque é o dízimo que paga meu aluguel. Se não fosse os dízimos do irmão para pagar o aluguel, a igreja, eu já tinha rachado fora. Essa igreja aqui, nada aqui me segura. Nada aqui me segura. O que me segura aqui ainda é que ainda os irmãos, o dízimo do irmão, ainda dá para me pagar meu aluguel, o aluguel da igreja, fazer algumas coisas. Falei, já era. Falou isso aí? Já era. Para Deus, esse já era, irmão. E nunca prospera. Pode encostar a mão no que for, nada vai para frente. Por quê? Cuidado, tudo que se planta, se colhe. Tudo que você planta, você colhe. Eu estava olhando aqui agora a vida do pastor Manuel Câmara, né? E a igreja dele está desaziando. Aquele que alugou a igreja por 2 milhões. Esse mesmo. Eu estava olhando aqui agora um vídeo que o Kelvin mandou para mim e mais outra pessoa, que teve um pastor da igreja dele que fez um vídeo repugnando o que o pastor presidente fez. Que está certo. O pastor presidente, Manuel Câmara, sabe o que ele fez? No culto de Santa Ceia, ele levantou outro pastor sem ninguém saber e colocou no lugar do pastor que era. Porque o pastor que era falou a verdade. Sabe o que aconteceu? O pastor que era, ele falou, estou te abençoando e quem quiser ir, pode ir também. Que está abençoado também, saiu todo mundo de dentro da igreja. Ele foi e levantou um homem que ele nem esperava, o homem nem esperava ser levantado, pastor daquela igreja. Ele foi e levantou o homem. Todo mundo virou as costas e saiu da igreja. E o pastor que era, ele recebeu a benção e saiu também. Cuidado, irmão. Tem pessoas que não estão te abençoando no altar para você prosperar, para você seguir seu caminho e para você ser feliz. Não. É por isso que essa igreja não cresce, não vai para frente. Porque todo que sai, eu te abençoo, mas só abençoo da boca para fora. Porque depois fica falando. Fulano está amaldiçoado, ciclano está amaldiçoado, fulano saiu do bairro da rebelião. Mentira. Esse pastor mesmo, tá aí o vídeo para todo mundo ver. O pastor botando a mão nele, abençoando ele e abençoando, ó, quem quiser também sair da igreja, tá abençoado. Todo mundo saiu. Por quê? Aonde Deus tira a mão, não adianta você pôr a sua, não. Aonde Deus tira a mão, não adianta você pôr a sua. Aquilo ali que o pastor Manuel Câmara fez, acabou com a vida dele, irmão. Mas tem 2 milhões na conta dele. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Não adianta agora, onde ele chegar, as pessoas não vão mais acreditar. A maldição entrou dentro do templo. Levantaram uma imagem lá de Satanás dentro do templo. Por dinheiro, o homem abriu a porta da igreja e o Espírito Santo saiu. Agora as igrejas dele está acontecendo isso. Primeiro, tudo que se planta se colhe. Eu conheço um pastor aqui embaixo do Guandu, que ele chegou aqui, a igreja não era dele. A igreja não era dele, a igreja era um outro pastor que tomava conta. Ele chegou e tomou a igreja do pastor. Ele chegou e tomou a igreja do pastor. Todo mundo, a igreja começou a encher. Era culto bom, era culto disso. Hoje, vai lá para você ver. Tem ninguém. 3 ou 4 pessoas dentro da igreja. Por quê? Porque tudo que se planta se colhe, irmão. A verdade tem que ser pregada e doa quem doer.
A verdade tem que ser pregada e doa quem doer. Se você começa seu ministério debaixo de bênção, você vai ser abençoado. Mas se você começa seu ministério e tem um negócio de pregar o que não vive, você vai ser amaldiçoado, irmão. Quer ver o ministério crescer? É se o Espírito Santo estiver nele. Quer ver o ministério crescer? É se Deus estiver nele. Quer ver o ministério ir para frente? É se Deus estiver nele. Quer ver o ministério honrar? É se Deus estiver nele. Quer ver o ministério bombar? É se o Espírito Santo estiver nele. Quer ver o ministério encher? É se o Espírito Santo estiver nele. Agora, se o Espírito Santo já saiu por causa do pecado do altar, por causa da mentira do altar, por causa do interesse do altar, já era, irmão. Eu vou pregar a verdade mesmo. Já era. Igreja não é empresa. Igreja não é empresa. Pastor não é empresário. Eu falei aqui essa semana passada e teve um irmão que mandou um áudio para mim, aonde eu falei aqui, vou tornar a falar para o irmão entender o que eu estou dizendo. Eu falei aqui que quando você vê que só o líder de uma igreja prospera, não é igreja. Quando você vê que só o líder da igreja prospera, não é igreja. Olha o Leonardo Salles. Olha o Leonardo Salles. Fala, meu bem. O que foi? Escuta o áudio. Olha o pastor Leonardo Salles. Irmã, o nome é Samuel Câmara. Samuel E Câmara. ele foi o pastor da Assembleia de Deus do Belém do Pará, que alugou lá para Corpo 30. Então, Samuel Câmara. Para você ver. Você sabe a história do pastor Samuel Câmara? Vocês sabem. O que é que uma pessoa dele me mandou uma mensagem? O que é que uma pessoa que era da igreja dele me mandou uma mensagem? Ele quis ser o pastor presidente. Foi feita uma reunião e ele, o filho dele, a família dele, queria ser levantado, postado como pastor presidente. Aí, ó, a igreja não aceitou. Sabe o que ele fez? Foi lá e abriu a igreja dele. Abriu a igreja dele. E um monte foi o quê? Atrás dele. Um monte saiu da igreja e foi para trás dele. Olha hoje o que está acontecendo com ele. Ou cedo, ou mais tarde. Não brinca com Deus, não, irmão. Não faz a obra de Deus por enganar as pessoas, não, irmão. Ou mais cedo ou mais tarde, Deus vai permitir a sua queda. Não brinca com Deus, não, irmão. Eu fico olhando aqui o que tem de pessoa brincando com Deus. O que tem de pessoa levando a obra... eu só estou nessa igreja aqui por causa do dízimo. Eu só estou nessa igreja aqui ainda por causa do dízimo, das ofertas. Coitado de você. Seu ministério vai morrer, o Espírito Santo vai se afastar. E você vai viver igual uma sacola cheia de vento. Está cheio de vento. Eu falei aqui semana repassada. Eu não aceito igreja que tem dono. Toda igreja que tem dono vai cair, irmão. Toda igreja que tem dono, ouve o que eu estou falando com vocês. Todas as igrejas que tem dono, ela vai despencar. Ou mais cedo ou mais tarde, ela vai despencar, irmão. Olha a Mundial, dono dela é o Valdomiro. Olha como é que ela está. Ela não está mais aquela igreja que ela era. Mas Deus abençoa o apóstolo. Olha aí o Agenor Duque. Um homem de Deus, mas olha como é que ela está, porque ele é dono. Olha a Universal. Quem era a Universal? Eu fui da Universal 5 anos.
Quem era a Universal? Toda igreja que tem dono, olha Deus e amor. No tempo de Davi Miranda, era uma coisa. Hoje deu uma mudada, mas continua sendo a Deus e amor. Toda igreja que tem dono, o Espírito Santo de Deus se afasta dela, irmão. Eu sou dono da igreja. O Espírito Santo se afasta dela. Igreja não pode ter dono. Eu já falei. Se você concorda, coloca um amém aí. Igreja não pode. A única coisa que não pode ter dono. Minha casa, eu sou dono dela. Meu carro, eu sou dono dele. Meu relógio, eu sou dono dele. Esse controle, eu sou dono. Esse copo com água, eu sou dono. Você está entendendo? Essa chave, eu sou dono. Esse controle, eu sou dono. Agora, da palavra e da igreja, não. A igreja nunca pode ter dono. É isso que eu estou falando aqui. A igreja tem que ter ministradores. É por isso que o líder pinta a igreja a cor que quer. É por isso que o líder faz da igreja, o que quer, põe quem quer, tira a hora que quer. Ah, aquele pastor não foi com a minha cara, tira ele de lá, tira, manda embora. Porque ele é dono da igreja. A igreja ela não pode ter dono. Eu sou contra essas igrejas que têm dono. A igreja tem que ter ministradores, irmão. O pastor, não é porque ele é pastor que Deus não corrige aqui também, não. Que Deus corrige aqui também. O pastor, ele só é pastor por causa das ovelhas. O pastor, ele só é pastor por causa das ovelhas. E o bom pastor, ele obedece às ovelhas. Porque as ovelhas obedecem ele. É isso que eu quero passar para vocês. A igreja que tem dono, o pastor faz o que quer. Ele põe quem ele quer. Ele troca o banco a hora que ele quer. Ele pinta a igreja da cor que ele quer. Porque ele é o dono. Ele que manda. Ele que fala. Mas a igreja que tem ministradores, não. Eu fui numa igreja um tempo atrás. Presta bem atenção. Assim que acabou o culto, teve uma reunião. E aí acabou o culto, o pastor virou e falou: eu vou pedir para ficar aqui dentro somente os membros e congregados da igreja. Como eu não era membro e nem congregado, nós se retiramos. Mas eu fiquei para o lado de fora. Vocês precisam de ver a briga que deu dentro da igreja. Quase que o irmão tá com uma cadeira no meio da cara do pastor afora. Estou falando com vocês? Que tem lobo vestido de cordeiro dentro da igreja? Em cima do altar? É lobo, mas está vestido de cordeiro. O que aconteceu, missionário? O que aconteceu? O pastor chamou a igreja e queria colocar o filho dele nessa igreja que os irmãos construiu. No ponto que é do irmão da roça, aquele que deu o ponto para construir a igreja. E o irmão que já estava lá há mais de 15 anos. O filho do pastor veio de longe, visitou todas as igrejas e gostou daquela da roça, porque lá eles dão galinha para o pastor, deram uma moto para o pastor, deram um carro para o pastor. O pastor fez aniversário, mataram um boi para o pastor. O filho dele, cresceu o zoião. Sapato novo deram para o pastor. Meu irmão, daqui a pouco o pastor, dono da igreja, virou e falou bem assim: a partir de hoje, eu estou retirando o Zé Carlos, a esposa, e estou aqui postando o meu filho. Meu filho. A igreja não aceitou não, irmão. Até o dono do terreno virou e falou: pastor, eu quebro essa igreja todinha, eu meto o trator nela aqui, quebro isso tudinho. Mas seu filho aqui, não.
Seu filho aqui não, seu filho já passou aqui, ficou aqui 3 meses. Seu filho arrumou bagunça aqui. Mas é meu filho, eu sou pastor e eu... Ah, meu filho, começou a briga. Começou a briga. E hoje? Hoje, mudaram a placa da igreja. O pastor continua lá. Mas o outro, que era o presidente, o dono da igreja, saiu. Ah, mas as coisas é minha. Não, pode levar tudo. Ele foi lá, encostou um caminhão lá, levou banco, levou microfone, levou cadeira, levou tudo. Não deu 5 dias. O dono do terreno, o dono do sítio foi lá e comprou tudo novo. E colocou lá. E o que era, está lá hoje com uma placa ligada com uma igreja lá de São Paulo. E a igreja está sendo... Por quê? Queria fazer bagunça na igreja. Queria mandar... Eu sou pastor. Não, pega suas coisas e vai. Pega suas coisas e vai. Eu amaldiçoo vocês. Aí sabe o que aconteceu? Quem está amaldiçoado é ele, que o ministério está acabando, não tem ninguém, é pingando um aqui, pingando outro ali, por maldiçoar a pessoa. Pastor que maldiçoa as pessoas é maldiçoado, irmão. Pastor que maldiçoa o outro é maldiçoado, irmão. Não é homem de Deus, não. Não é pastor, não, irmão. Porque o pastor que é pastor, ele abençoa. Ele não tem boca para amaldiçoar ninguém. Hoje, a igreja está lá bonita, aumentaram a igreja, e o outro que era o dono da igreja, que quis ser o dono da igreja, está lá. Com a igrejinha com 3, 4, 5 pessoas, batendo palma e ninguém dentro da igreja. Por isso que eu digo, a igreja não pode ter dono. Igreja que tem dono, eu não frequento. Igreja não pode ter dono. Igreja tem que ter ministradores. Irmão, Pai do Senhor, Pai do Senhor, eu estou aqui com o missionário Flávio Rodrigues e nós estamos precisando de forçar alguém aqui. E o missionário Flávio Rodrigues é uma pessoa querida, uma pessoa amada, mas não quer dizer que eu tenho um chamado. Não quer dizer que as pessoas vão. Então, vou estar aqui, eu queria fazer aqui, em nome de Jesus. A igreja, ela não pode só o pastor trabalhar, a igreja tem que trabalhar em conjunto. A igreja tem que trabalhar em conjunto. Você, eu e você. Vocês estão de acordo, sim ou não? Vamos fazer uma votação. Porque tem pessoas que ali na frente falam, eu aceito, mas depois fala mal. Então, sabe qual que é o melhor? O voto não é secreto. Para você votar não é secreto. Então, pastores, pega uma ficha e manda cada um. Olha, é o missionário Flávio e é o irmão aqui. Qual que vocês aceitam aqui para ficar aqui? Aí você vai ver qual é o querido, qual que a igreja aceita. A igreja, quando ela não tem dono, mas tem ministrador, não vira bagunça não, irmão. Toda igreja que vira bagunça, ela porque ela tem dono. A igreja que tem ministradores, não só um fala, mas a equipe da igreja fala. Eu estava ouvindo o irmão falar essa semana comigo, uns dias atrás. Ele disse, lá na nossa igreja, o pastor queria pintar a igreja de preto. Ele que foi lá e comprou 6 latas de tinta. E aí, no culto, à noite, juntou a equipe da igreja, que não sabia, e falou com o pastor, não, pastor, você não vai pintar a igreja de preto, não, é? Mas eu sou o pastor que fui levantado como presidente aqui. Não. Eu não aceito. O outro, eu também não aceito. O outro, eu também não aceito. O pastor queria levantar o peito. Por isso que eu falo, cuidado com a igreja que tem dono. O pastor queria levantar o peito. Sabe o que eles fizeram? Foram e chamaram o pastor presidente. Acima dele e acima da igreja. Quando o pastor presidente chegou e disse, a igreja não aceita, não tem nada feito. Porque a igreja somos nós. Se a igreja falar, está aprovado, está aprovado. Vocês aceitam pintar a igreja de preto? Não! Então é não.
Vocês aceitam pintar a igreja de branco? Aceitamos! Ei! Então vai pintar a igreja de branco. A igreja é a voz de Deus, irmão. Não pode uma pessoa... É por isso que tem pastor endividado aí e fica colocando culpa nos mesmos. Eu tô cheio de dívida, eu não sei, meu dinheiro não sobra, meu dinheiro não vai para frente. É porque você fica fazendo dívida que não é para os outros fazer. Você não fala com ninguém. A dívida é da igreja. Não, a dívida da igreja é quando a igreja entra em acordo. Quando há uma reunião. A dívida é da igreja. Eu sou da igreja. Se o pastor for comprar lá uma geladeira para a igreja, ele tem que falar para a igreja. Igreja, nós estamos precisando de uma geladeira. Vocês estão de acordo ajudar a igreja a comprar uma geladeira? Sim, pastor. Eu vou dar R$100. E você? Ó, pastor, todo mês eu vou dar 100. Todo mês eu vou dar 50. Pastor, eu posso dar R$20. Pastor, e vai lá, pega o nome. Quando chegar no final do mês, o pastor tem direito, sim, de cobrar a igreja. Porque a igreja fez o pastor ir lá e comprar a geladeira. Agora, se o pastor foi lá, comprou a geladeira, comprou fogão, comprou armário, comprou isso, e não falou com a igreja, depois se aperta e quer cobrar da igreja, ele está errado. Ele está errado. Pastor não é dono da igreja. Dono da igreja é Jesus. É a palavra. A verdade tem que ser pregada. Eu falei aqui um dia atrás que pastor, não é eu que estou falando, não, é a palavra de Deus. O verdadeiro pastor, ele não é rico. Ele não é rico. Aí teve um irmão que mandou um áudio para mim. Mas se ele já vem, é um homem empresário, é isso. Ô, irmão, você não está entendendo. Parece que eu estou falando inglês. Parece que eu estou falando inglês. Eu conheço um pastor que ele tem dinheiro. Eu conheço um pastor que é fazendeiro, irmão. Mas sabe o que ele faz? Da igreja é da igreja. Meu é meu. Inclusive, ele é o maior dizimista da igreja. Para você ver. Esse pastor amigo meu, ele é fazendeiro, ele é rico. Tem dinheiro. Porém, o que é da igreja é da igreja. O dele é dele. Aqui na minha cidade tinha um pastor aqui que ele morreu, tinha dinheiro. E aí ele investiu na igreja, até me chamou para mim entrar de sócio com ele. Até me chamou para mim ir para lá, ser pastor da igreja lá, me ungir a pastor. Eu falei, não, pastor, eu já tenho pastor. Não, não. Mas vamos para lá, se der R$1.000, é 400 seu e 600 da igreja. Eu falei, não posso ir, não. Não posso ir, não. Aí teve um que virou para mim e falou, rapaz, você está perdendo a oportunidade. Passou uns meses depois, o homem morreu. Aí alguém virou para mim e falou, viu? Se você tivesse pegado a igreja, hoje você... a igreja hoje ia ser sua. Porque ele morreu. Eu falei, não é assim não, irmão. Igreja não é discoteca que você entra e sai a hora que você quer, não. Igreja não é coisa bagunçada, não, irmão. Igreja não é... Não, peraí. Tá querendo fazer bagunça dentro da igreja? Entro, saio a hora que eu quero. Igreja não. A casa de Deus tem que ter reverência. A casa de Deus tem que ter respeito, irmão. A casa de Deus tem que ter santidade. Eu não aceitei, não, irmão. E as coisas tudo novinhas, som novo, tudo novo, bateria nova, cadeira, banco, tudo novinho. Falei, não aceitei, não. Aí depois um virou na minha cara, ainda virou e disse, viu que você perdeu? Hoje você seria o pastor dessa igreja. Irmão, pastor não é do jeito que vocês pensam, não. Não. Eu vou falar. O senhor passou pelo diácono? Passei. O senhor passou a presbítero? Esperou o tempo? Passei. O senhor foi a evangelista? Foi. Você
Vem caminhando há quantos anos? Ah, tem 1 ano. Tem 2 anos. Tem 3 anos. Que eu estou na presença de Deus. Não, não quero dizer que você esteja na presença de Deus. Aqui na minha cidade tinha um aqui que era diácono. Foi direto a pastor. Eu cheguei perto dele e disse: você acha que está certo a sua unção? Ele falou: lógico que não. Então por que você aceitou? Ah, porque ele pegou no meu braço lá, me levou lá na rua. Não, meu irmão. Meu pastor, quando falou comigo dentro da igreja, ele estava no monte. Já tinha uns 5, 6 dias que ele estava no monte. Ele chegou do monte e disse: missionário, se prepara aí que eu vou te levar a evangelista. Eu disse: pastor, como é que é? Deus mandou levar você a evangelista. Deus mandou, pastor? Mandou. Semana que vem eu vou te ungir evangelista. Eu falei: não. Vamos fazer o seguinte, pastor. Em agosto, só me unge. Em agosto, só me unge a evangelista. Tá bom, pastor? Mas aqui, eu nem encosto. Ó, minha unção de diácono. A minha unção de diácono tá aqui, ó. Poderia colocar aqui para quê? Não gosto disso. Minha unção de diácono. Fui ungido a presbítero. Nunca fiz questão de ir atrás de diploma. Pastor que me ungiu a presbítero, até hoje, o sonho dele é que eu vou trabalhar com ele. Mas não é, isso não é empresa para ir quando os outros chamam. Aqui foi a última unção de evangelista. Poderia estar ali na parede. Está ali, ó, guardado ali, ó. Aqui, ó. Unção de evangelista. Dia 9 de agosto de 2024. Minha unção de evangelista está aqui, ó. Mas eu não boto isso na parede. Eu não coloco isso na parede. Isso não enche meus olhos. Unção. Isso não me compra. Mas eu respeito. Meu pastor falou comigo, eu estava lá no monte, Deus mandou te levantar evangelista. Deus mandou, pastor? Mandou. Então, dia 9 de agosto. Porque se é Deus, eu vou fazer uma coisa linda. Teve churrasco. Prefeito foi. Vereador foi. Pastores, amigos meus de outra cidade foi. Minha família toda. Meus filhos vieram de Guarapari. Meus filhos vieram de fora para ver o pai sendo ungido. Minha família, meus primos, prima, irmã, cunhado, tudo me dando parabéns. Você merece. E aí foi uma festa mais linda. Foi uma festa maravilhosa. Teve até segurança. É. Deus preparou até segurança, irmão. Na festa. Fechamos a rua. Fechamos a rua. Líder, pastor. Fechamos a rua, irmão. Para festa. Foi uma coisa linda. Por quê? Porque o pastor Ari, que hoje é apóstolo, meu pastor hoje ele é apóstolo, não é mais pastor, é apóstolo. E eu falo sempre pastor, mas até eu levar o nome é igual eu.
Hoje eu sou evangelista, mas todo mundo na igreja me chama de missionário. Então eu falei com o pastor, pastor, até não se preocupa não, o apóstolo vai entrar na mente. Então, assim, Deus falou com o senhor, pastor? Falou. Então, se é Deus, vai dar tudo certo. Irmão, do jeito que eu pensei, do jeito que eu imaginei, foi uma unção mais linda. Eu recebi honra. Me colocaram uma coroa na minha cabeça. A pastora, a esposa do pastor, colocou o cajado na minha mão. Me colocaram uma veste com uma música de Mardoqueu. Aquela música de Mardoqueu. Se ferramenta para ti foi preparada, fica tranquilo. Deus te livra da cilada. Vai ter virada. Vai ter virada. Naquele dia, quem falou mal de mim viu a virada de Deus na minha vida. Naquele dia 9 de agosto de 2024, quem me criticou viu a coroa na minha cabeça. Viu o cajado na minha mão. Naquele dia, tirou foto quem falou mal de mim. Teve que estar do meu lado. Quando o fotógrafo olhou, eu falei, vem cá, fica aqui, é você, fica aqui, ó. Fica aqui. E Deus falando no meu coração, se ferramenta preparada contra ti, fica tranquilo, eu te livro da cilada. Então espera, não queira ser pastor, não queira ser presbítero, não queira ser evangelista, não queira ser missionário, se não for tempo de Deus. Primeiro Deus vai falar com o pastor, mas Deus também vai falar com você. Naquele dia Deus falou com o pastor. Deus falou com o pastor e o pastor falou comigo e eu falei com Deus. Então lembra disso. É o que eu sempre falo aqui. Existe pastor que tem a vida financeira boa? Lógico que existe. Existe pastor que já vai para a igreja com a vida financeira abençoada? Lógico que tem. Só que você tem que saber separar. O que é de César dá para César. O que é de Deus dá para Deus. Esse pastor, ele recebeu 2 milhões para alugar o ponto da igreja. Agora ele está vendo o que vale o dinheiro. O dinheiro está na conta dele. O dinheiro está lá. Mas agora eu te faço a pergunta. E o chamado de Deus que Deus deu para ele? Quem tem um chamado de Deus não faz rebelião. Lembra de Moisés? Arã, os outros ali, fez ali, aquele povo, Natã. Tentaram fazer uma rebelião contra Moisés. E o escolhido vai prevalecer. O escolhido vai prevalecer. Nós vamos separar o povo, Moisés. Moisés disse, olha, quem está comigo vem para cá. Mas quem está com eles vai para lá. A Bíblia vai dizer que muitos ficaram em confuso, em dúvida. Servir a Deus, você não pode ter dúvida, você tem que ter certeza. Porque quando você serve a Deus e você fica no meio, você não conhece a grandeza de Deus ainda. Você não conhece o poder de Deus ainda. A Bíblia vai dizer que então aquele povo dividiu. E ali então Deus abriu a terra. E aquele povo foi engolido vivo. Deus dá a oportunidade.
Assim como Deus falou com Moisés, Moisés, eu vou matar esse povo é todo. É tudo. Deus ia matar, era tudo, irmão. Mas aí Moisés disse, Senhor, se for para o Senhor matar todos, apaga meu nome do livro da vida. Retira meu nome do livro da vida. Eu posso dar um recado de Deus para vocês? Brinca com Deus, não. Porque o livro da vida existe. Não fica levando a obra de Deus por interesse de pix, de dízimo, de oferta, se você já perdeu o amor pela igreja. Porque você pode enganar eu, pode enganar a igreja, mas a Deus você não engana. A Deus você não engana. Pede o Espírito Santo. Enquanto é tempo. Dobra seu joelho e pede o Espírito Santo enquanto é tempo. Espírito Santo, me perdoa. Eu estou fazendo a sua obra, já não é mais de coração, já é por condição. Mas a partir de hoje eu quero voltar ao primeiro amor. Eu vou partir o pão. Por que eu falo aqui que pastor não pode ser rico? Não estou dizendo que se ele já vem de uma riqueza, eu estou dizendo que pastor não pode ser rico. Não é que ele não pode ter as coisas, para que ele não se apega, para que ele fique em dúvida, Deus ou dinheiro. Eu estou dizendo aqui para você, não é pecado você ter dinheiro. Não é pecado você ter uma vida financeira abençoada. Não é pecado você ter um carro bom, uma casa boa. Nada disso é pecado. Mas eu venho aqui dizer para você, quem é rico na terra é pobre diante de Deus. Mas quem sofre por amor de Deus na terra recebe galardão no céu. Aqui, o verdadeiro pastor tem que ser perseguido, caluniado. O verdadeiro pastor, homem de Deus, ele não tem que viver, ele não tem de forma nenhuma que viver acreditando nas coisas deste mundo. Ele tem que confiar em Deus, porque ele ensina a igreja a confiar em Deus. Uma pessoa que está na prosperidade e está no altar de uma igreja, ele não quer saber daquela pessoa que está passando luta, está passando prova. Mas quando o pastor, ele passa prova, ele passa luta juntamente com a igreja, ele ora melhor, ele jejua melhor, ele consagra melhor, ele busca Deus melhor. É isso que eu estou falando. Não é pecado o pastor ter dinheiro. Não é pecado o pastor ter uma vida, um presbítero, um diácono, um cooperador, um evangelista, ter uma vida abençoada. Isso não é pecado, irmão. Mas só que você não pode se apegar nessas coisas. Você não pode se apegar nas coisas deste mundo, porque quem se apega nas coisas do mundo desapega das coisas de Deus. Quem apega nas coisas do mundo desapega das coisas de Deus. Eu tenho que ser bem sincero. Cuida do que Deus te deu. Não conte teus sonhos para ninguém. Vem cá. Não conte teus sonhos para ninguém. Não fale das surpresas que Deus tem para te entregar. Para de abrir essa boca linda, maravilhosa que Deus te deu e contar os teus projetos para as pessoas. Para de ficar falando para as pessoas. Acredita em você. Acredita. Acredita em você. Aqui no TikTok, aqui no Facebook, no YouTube. Acredita nos teus sonhos.
Ainda que pessoas estão dizendo que você não vai chegar, acredita que você é capaz. Nunca tente negociar com Deus o seu chamado. Nunca tente negociar com Deus, Senhor, se o Senhor me der um carro, eu abençoo o missionário. Isso é troca. Se o Senhor me curar, eu abençoo o missionário. Isso é troca. Se o Senhor devolver minha família, eu vou abençoar o missionário. Isso é troca. Se eu vender aquela empresa, vender aquele carro, vender aquilo, eu vou abençoar o missionário. Isso é troca. Isso é muamba. Isso é você querer negociar com Deus. Deus não quer nada seu, nada meu, para nos abençoar. A única coisa que Deus pede a mim e pede a você é que nós tratamos as pessoas com respeito. É que nós tratamos as pessoas com dignidade. É que nós tratamos as pessoas como nós tratamos a Deus. Se você trata mal o irmão que você não conhece, como que você diz que você ama a Deus? Que você não vê? Que amor é esse? Que amor é esse? Que só tem ódio no coração. Você é uma pessoa doente, fracassada, derrotada. Quando você não crê em você e no seu próximo. Quem tem Deus no coração não fala mal das pessoas. Quem tem Deus no coração não tem ódio, não tem rancor, prega a verdade. Prega a verdade. Você não precisa de uma igreja para você ir para o céu. Você não precisa de uma igreja para você ser salvo. Você só precisa obedecer à voz de Deus. Você só precisa andar no caminho de Deus. Tirar o ódio do coração. Se você é uma pessoa que tem ódio, é porque você é infeliz. Você é infeliz. Você não prospera. Se prospera, o vento leva tudo que você tem. Você é uma pessoa infeliz. Você não crê em nada, você não crê em ninguém. Ah, Deus não existe. Eu assisti um filme que o professor estava dizendo, Deus não existe. E de repente o aluno virou para ele e falou, professor, se Deus não existe, então por que o senhor fala tanto mal dele? Se Deus não existe, então por que o senhor está falando tanto mal dele? Ele não existe. Então por que o senhor persegue ele? Se ele não existe, o que você está fazendo aqui na live? Você é daqueles? Deus não existe, mas eu persigo ele. Como que você vai perseguir quem não existe? Deus não existe, mas eu falo mal de Deus. Como que eu vou falar mal de uma pessoa que eu creio que não existe? Então, se você persegue, calunia, fala mal, é porque no fundo você sabe que ele existe. O maior cientista da Terra chegou numa conclusão: que o mundo foi criado por Deus. Amém? Dá uma voltinha ali para mim, Kelvin, no TikTok. Dá uma passadinha para mim no TikTok. Tem pessoas que perdeu a família. Deus não existe. Está todo endividado. Deus não existe. Está na droga. Deus não existe. Está vivendo uma vida no crack, na maconha, na cocaína.
as coisas estão dando tudo errado, Deus não existe. Mas quando Deus apertar um pouquinho, aí começa, ora por mim. Deus me perdoa. Eu vejo muitas pessoas que estão comentando sobre a Ivete Sangalo. Vocês viram aí? A Ivete Sangalo foi fazer um show e ela entortou o rosto. De um lado, entortou a boca para o outro. E tem muitas pessoas falando aí à beira. Tem muitas pessoas falando aí o que não deve falar. Eu vou orar pela vida da Ivete Sangalo. Eu vou orar pela vida do Maduro, como eu já orei. Eu vou orar pela vida dessas pessoas. Eu não vou julgar, porque se eu julgar, eu vou ser julgado. Se eu condenar, eu vou ser condenado. Então eu não vou julgar, porque a Bíblia diz que se você julga, você será julgado. A minha oração é: Deus, toma a vida de Ivete Sangalo em tuas mãos. Meu Deus, toma a vida de Ivete Sangalo em tuas mãos. Eu quero agradecer as pessoas do TikTok, ainda que parece um ou dois, com os comentários. Eu quero dizer para vocês, não dê crédito. Porque existe pessoas mal, mas existe pessoas boas também. Existe pessoas que está destruída e quer destruir outras pessoas também. Existe pessoas com comentários maldosos. Pessoas que estão com a vida toda destruída. Pessoas que estão com a vida no fundo do poço. Pessoas que estão com a vida que não acredita mais, já perdeu a família, já perdeu a finança, já perdeu o amor, já perdeu a fé. Aí vem querer fazer o quê? Colocar palavras, comentários maldosos. Mas eu não olho para os comentários. Sabe por quê? Porque os comentários bons, eu guardo tudo no meu coração. Mas os comentários mal, eu jogo tudo fora. Eu quero fazer uma oração para uma pessoa que estava aqui no TikTok agorinha, colocando alguns comentários aí. Querido Deus, a palavra é tua. Estou aqui, Pai, porque o Senhor nos permitiu. Toma essa pessoa em tuas mãos. Toma o lar, toma a família, a casa, os parentes, os vizinhos. Mas Deus, fala com ela melhor do que eu. Vai de encontro a ela melhor do que eu. Toca onde eu não posso tocar. Haja onde eu não posso agir. E opera onde eu não posso operar. Pai, abençoa o TikTok. Em nome de Jesus. Quero aqui também abençoar o Facebook, ao YouTube. E quero pedir vocês, enquanto eu estiver orando aqui agora, eu quero pedir vocês, abençoe o missionário, irmão. Se você sentir de Deus. Missionário tem uma prestação de uma casa. E se você puder nos abençoar, abençoa. Se você sentir de Deus, abençoa. Mas missionário, eu tenho, mas eu não dou. Não tem problema.
eu vou continuar orando por você. Precisar de um amigo, pode contar comigo. Eu quero aqui mandar um abraço para Michele Félix. Michele é uma moça que eu estou gostando de ver, viu? Deus abençoe a pastora, a Michele Félix. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Tenho visto aqui seus vídeos com seu filho. Que Deus abençoe a vida dele. Abençoa a sua vida, a sua casa, seu ministério. Não pensa você que eu deixei de orar por você. Eu sempre estou aqui, olhando o que você posta. Michele Félix, através da vida dela, eu consegui, né? Ela conseguiu que o Matos Nascimento, cantor Matos Nascimento, fizesse um vídeo para o missionário. Amém? Eu quero agradecer. Manda para mim, Michele, o telefone que eu posso falar com o Matos. Para ver aonde. Talvez ele está aqui perto de mim e eu posso ir, mas eu não sei. Então, manda para mim. Por favor, eu te peço. O telefone dele. Eu já tentei falar, mas eu não consigo falar com ele. Eu consigo falar com a equipe, mas com ele eu não consigo. Mas através de você, eu vou conseguir falar com ele. Amém? Vocês sabem que eu tenho um carinho muito grande pela família Nascimento, né? Então, Deus abençoa vocês de Minas Gerais. Missionário, eu quero te trazer aqui na igreja. Como que eu faço? É o mesmo número do Pix que está aí. Eu estou gostando de ver, tá, irmão? As pessoas estão mandando a foto do jeito que é para mandar. Daqui uns dias vocês vão ver as fotos de vocês tudo aqui, ó, na parede aí. Tá bom? Então, assim, manda as fotos, faz a montagem, não manda de um em uma, porque senão fica muito caro. Faz a montagem de quem você quer que esteja na foto e aí você manda para mim. Porque se eu for lá revelar uma em uma, fica muito caro. Mas se eu revelar aquelas que tem 4, assim, 5, 6, fica mais barato. Eu quero orar aqui, mandar alguns vídeos aqui para mim do cantor J. Neto, que ele está começando a se reagir, está começando a voltar a louvar o Senhor. Então, Deus abençoe a vida do cantor J. Neto. Amém? E quero agradecer a vocês. Não olhe, irmão, para os comentários maldosos, tá? Não olhe. Passa de cego, surdo e mudo. Amém? Então, assim, em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe os comentários abençoados que estão aqui. Deus abençoe o seu deitar. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, neste momento, nesta hora, eu quero pedir perdão. Pai, perdoa, Pai, essa pessoa, perdoa este homem, perdoa esta mulher. Meu Deus, que muitas das vezes quer magoar, quer ferir. Pai, abençoe este pastor, esta igreja. Abençoa, Senhor, a vida de cada irmão. Eu estou aqui para pregar a verdade, Espírito Santo. Por isso que no começo da live eu falo que diminua eu, que cresça o Senhor. Que desapareça eu e que apareça o Senhor. Pai, corrige quem o Senhor ama. Meu Pai, vai de encontro a essa pessoa. Essa pessoa que está desempregada, está numa cama de hospital, está numa separação. Vai de encontro, Pai, essa pessoa que está enferma. Ajuda, Pai. Essa pessoa que está, meu Pai, não conseguindo mais dormir à noite. Obrigado pelos testemunhos. Abençoado. Vai tirando a mágoa, vai tirando o ódio, vai tirando o rancor, Pai, do coração desta pessoa. Deus, dá vitória a cada um. Irmão, aqui no TikTok teve uma aqui hoje que foi bloqueado. Foi bloqueado, foi apagado. Por quê? Porque o missionário Flávio não ofende ninguém. Para as pessoas querer ofender. O missionário Flávio aqui não fala mal de ninguém. Então, assim,
Se vir aqui para a rede social do Missionário Flávio e querer assistir a live, você vai assistir. Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar. Mas se colocar uma palavrinha que não seja de Deus, o missionário Flávio não está sozinho aqui. Vocês estão sendo vistos agora e tem pessoas aqui que ministram a minha live. A minha live não é uma live que tem bagunça. A minha live, vocês não me vê ofendendo, eu prego o que Deus manda eu pregar. Mas a live do missionário Flávio, vocês não vê eu aqui falando mal de ninguém, criticando ninguém, chamando as pessoas de certos nomes. Então a live do missionário Flávio tem ministradores. Então, se você não quiser assistir a live mais do missionário, é só você bloquear. Só você sair. Se essa live não faz bem para você, é só você sair. Mas se colocar uma palavrinha que não é de Deus e que não agrada a maioria das pessoas, vai ser bloqueado na hora. Por quê? Porque tem pessoa ministrando a minha live. O Kelvin, a Thaís, eles estão de zóio aqui nos comentários. Então, muitas das vezes, teve uma mulher que começou a brigar, duas mulheres aqui uma vez. Duas mulheres começaram a discutir aqui na live. O Kelvin foi e bloqueou as duas. Quando acabou a live, uma me ligou. Missionário, você me bloqueou, missionário. Ô, missionário, não faz isso não. Eu falei, não, você estava batendo boca aqui na live. Aqui não é lugar para isso. Mas a mulher estava te ofendendo, deixa ofender. Daqui a pouco ela vai ser bloqueada. Pode deixar, que tem alguém que vai bloquear ela. Aí eu fui pedir o Kelvin para voltar ela. Porque aqui, irmão, não é lugar de guerra. Não é lugar de angústia. Quando Deus corrige vocês, Deus corrige eu também. Deus corrige pastor, Deus corrige igreja, Deus corrige o missionário Flávio também, porque eu também não sou perfeito. Então lembra disso. Aqui não é lugar de ninguém criticar ninguém. Não é lugar de ninguém falar mal de ninguém. Eu quero orar pela vida de cada pastor. Eu quero orar porque ser pastor, irmão, não é porque quer, é porque Deus escolhe. E tem muitos pastores que são homens de Deus. Tem muitas pessoas aqui nessa rede social que são homens e mulheres de Deus. Não é porque, muitas das vezes, eu sei repartir as coisas. Eu sei colocar no seu lugar quem é e quem não é. Mas eu quero entregar o recado de Deus. Jesus está voltando. A Bíblia vai dizer que ainda que a figueira não floresça em toda a vinha, adora ao Senhor. Tira o ódio, tira a mágoa do teu coração, porque isso vai atrasar a sua vida. Para de dar razão para quem fala mal da vida dos outros. Para de dar razão quem chega agora e já falando mal das pessoas. O ministério cresce quando o Espírito Santo de Deus trabalha. Jesus está voltando. As chuvas está cada dia mais. Hoje mesmo mandaram aqui, ó, do lado da minha cidade aqui, ó. Do lado aqui, não tem 5 quilômetros daqui ali. As ruas inundadas de água. As ruas estavam inundadas de água. Então, assim, quando eu falei, não fui eu
que final de 2025, começo, mas depois do mês 6, que as coisas iriam um pouco apertar, ouve a voz dos servos de Deus. Quando Deus está falando que o vento vai soprar, é porque o vento vai soprar. Eu não estou aqui para brincar de cristão. Eu não estou aqui para brincar de servo de Deus com a palavra de Deus. Se Deus mandar eu corrigir, eu vou corrigir. Porque a boca é minha, mas a voz é dele. Então, nessa noite, eu queria que você fizesse uma reflexiva na sua cabeça. Tem alguma coisa para tirar? Tira. Tem algum restinho de sujeira do ano passado? Joga fora. Em nome do Senhor Jesus. Você que quiser ajudar o missionário na prestação da casa, ajuda. Se você também não sentir, não tem problema. É a única oferta que eu vou pedir aqui. É a única ajuda que eu vou pedir aqui, é essa. Mas eu tenho que ser sincero com vocês. Procura uma igreja que você conhece o caráter do teu pastor. Não fica afastado da igreja. Procura uma igreja aonde você ouve palavra, não conversa fiada. Procura uma igreja onde você chega, a palavra está sendo pregada. Procura uma igreja onde se fala mais da Bíblia do que de si próprio. Procura. Existem muitos aí do lado da sua casa, na cidade onde você mora, que são homens enviados por Deus, pastores, evangelistas, presbíteros, no altar desta igreja. Pede o Espírito Santo, me mostre aonde ir, me mostra qual direção tomar. O que está acontecendo? Quando o tempo de uma pessoa chega na igreja, irmão, porque isso acontece. Dizer que o tempo da pessoa na igreja não tem, que isso... Não, isso acontece. Quando o tempo de uma pessoa chega na igreja, a primeira coisa que ela começa a caçar é problema. Ela começa a ficar pesada na igreja. Ela começa a não frequentar mais os cultos da igreja. Ela começa a ficar indo para a igreja empurrada. Ela vai carregando uns 500 quilos nas costas. Então, se você está assim, dobra seu joelho. Pede o Espírito Santo. Porque quando a gente também começa a ver o erro de alguém dentro da igreja, a gente também começa a ficar pesado. A gente fica naquela igreja, mas fica desacreditado. Então, se você está assim, por favor, chegue em casa com seu esposo, dá a mão a ele, dobra o joelho. Se teu esposo, sua esposa já falou com você, que ali o seu tempo já terminou, o que você está fazendo ali? Você pode mudar de igreja. Você pode sair da Assembleia e ir para Batista. Você pode sair da Assembleia, você pode ir para onde você quiser. Você só não pode mudar de Deus. Você só não pode sair da presença de Deus, irmão. Você só não pode largar Deus, irmão. Mas se você está numa igreja que você está sentindo peso, que você está sentindo já, que você está começando a levar problema para a igreja, você está sentindo que você está indo, mas seu coração não quer ir. Você está sentindo, ora o Espírito Santo. Espírito Santo, o que é isso? Por que eu estou assim? Espírito Santo, me mostra.
Eu estou indo para a igreja, mas não estou querendo ir. Será que é coisa minha? Ou é coisa espiritual? Quando você para de orar também, você fica fraca. Quando você para de jejuar, você fica fraco. Quando você para de consagrar, você fica fraco. Mas quando você para de receber uma vez por mês o pastor na sua casa, você também se torna fraco. Você pode ser um pastor, você pode ser um presbítero, você pode ser um evangelista, você pode ser missionário, mas o seu pastor tem ido na sua casa? Ele tem ido, pelo menos, fazer uma oração na sua casa? Não. Então você vai ficar fraco. Vai aparecer outro que vai fazer. Vai aparecer outro que vai cuidar de você. Vai aparecer outro que vai cuidar, vai zelar. Ah, é rebelde. Não é rebelde. A ovelha precisa de cuidado. A ovelha precisa de carinho. A ovelha não enxerga. É míope. A ovelha é míope. A ovelha enxerga pouco. A ovelha não consegue enxergar 12 metros. A ovelha, ela ouve bem. Por isso que ela ouve mais a voz do seu pastor do que enxerga. Então, por isso que eu digo, tá saindo da igreja é rebelde. Não é. Tá saindo da igreja porque... Não. Muitas das vezes é porque o lugar que ela está, ela não está enxergando mais capinho verde. A palavra já não está mais entrando no coração. Ela já está se sentindo pesada. Ela já não está mais querendo cantar na igreja. Ela recebe a oportunidade, ela faz assim que não quer. Aí o pastor sábio tem que ver isso. Se tem uma ovelha na igreja que sentava lá na frente, agora está sentando lá atrás. Você dá uma oportunidade, faz assim com a mão, ela está perto de sair da igreja. Ela está perto de sair da igreja. E se ela for para o outro ministério, ela vai ser bem recebida no primeiro dia. Vão dar água fresca para ela no primeiro dia. Vão dar capinho verde para ela no primeiro dia. Todo mundo vai abraçar no primeiro dia. E ela vai se sentir o quê? Alegre no primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês, no primeiro ano. Mas depois ela começa a descobrir que aquela igreja que ela foi também tem pessoas cheias de defeito. Para que eu saí daquela? Porque aquela também tinha pessoas com defeito. Para que eu saí daquela? Porque aquela também tem pessoas com defeito. Não existe igreja perfeita. Não existe pastor perfeito. A única coisa que é perfeita é a palavra de Deus. É a palavra. Aqui, você vai saber que aqui, você está perfeito. Aqui. Jó 5:19. Então Deus muda o cativeiro de Jó. Deus também vai mudar seu cativeiro. Deus também vai mudar seu cativeiro. Sua história. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço por mais uma live abençoada. Eu te agradeço por me dar essa oportunidade de poder estar aqui falando do teu amor. Aonde tiver uma pessoa que estiver precisando de um abraço, Pai, abençoa ela. Abençoa, Senhor, nosso deitar, nosso levantar, nosso sono, nosso sonho. Abençoa meus filhos, Maicon, meu filho Jackson, Noel, Evaldo, Miguel, Marcos. Abençoa minha esposa, companheira, Elaine, que está aqui do meu lado. Abençoa, Pai, o nosso deitar, nos dê uma terça-feira de bênção, uma terça-feira abençoada.
repreenda, tira, quebra tudo que não provém de ti, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu lhe peço perdão se magoei alguém, se feri, e se fui ferido nessa noite também com alguns comentários, está perdoado, em nome de Jesus. Pai, eu oro nesse momento para a vida daqueles que estão num presídio, como a vida do meu amigo, do pai. Pai, eu oro por aqueles também que estão nos hospitais, essas crianças. Eu oro pela vida dos empresários, empresária que está nessa live, aqueles que estão fora do Brasil. Muito obrigado, Senhor, que nós viemos ter uma noite de paz, uma noite tranquila, e amanhã, Deus quer, a 1h, nós estaremos aqui para mais uma live, em nome de Jesus. Oram por mim e eu oro por vocês. Boa noite e até amanhã. Deus quer. Tchau, gente. Fique na paz.